está a sua visão? Você tem enxergado de forma adequada? Calma, esse vídeo não é sobre óculos, sobre lente, nem sobre a visão literalmente. Na verdade, hoje eu quero falar com você sobre a forma como você interpreta as circunstâncias que você vive na sua vida. Saiba que a forma como você enxerga as circunstâncias, a forma como você interpreta aquilo que você vive, vai influenciar diretamente nas suas reações e nos seus comportamentos. Por exemplo, o que está passando pela sua cabeça nesse momento? Será que você está pensando que esse vídeo vai ser muito chato? Se você estiver pensando isso ou algo semelhante, possivelmente você nem vai assistir até o final. Mas se por outro lado você estiver pensando que esse assunto pode ter algo de positivo na sua vida, pode te ajudar de alguma forma, é mais provável então que você continue assistindo esse vídeo. Consegue perceber como a forma que a gente entende, enxerga as circunstâncias, as pessoas, os relacionamentos, pode impactar totalmente em como a gente age? E não é só com situações tão simples assim. Na verdade, parte disso que eu estou falando aqui é o que tecnicamente na psicologia a gente vai chamar de tríade cognitiva. Ou seja, aquilo que você pensa sobre você mesmo, sobre os outros e sobre o mundo ou sobre o futuro. Porque tudo isso que você pensa sobre você mesmo, sobre os outros e sobre o futuro vai impactar totalmente a sua vida e a forma como você vive. Se uma dessas partes não estiver adequada, ou se uma dessas visões estiver alterada, então é bem possível que você comece a experimentar alguns prejuízos e alguns desafios na sua vida. Acompanhe o raciocínio comigo. Imagine que eu não consiga me enxergar de uma forma realista, ou seja, eu não reconheço as minhas qualidades e os meus defeitos, as minhas habilidades e as minhas inabilidades, os meus potenciais, os meus pontos fortes e também os meus pontos fracos. Imagine que eu não consiga reconhecer as coisas boas que eu faço e equilibrar também com aquelas coisas que eu não faço tão bem. Se eu não me enxergo de uma forma adequada, ou seja, se eu não tenho uma visão bem acurada sobre mim mesma, é possível que isso impacte a minha autoestima, a minha dedicação às minhas tarefas, aos meus relacionamentos. Quer um exemplo sobre isso? Imagine que eu pense que todos os vídeos que eu faço fiquem péssimos, fiquem horríveis, que nenhum vídeo fica bom. Parece uma visão muito extremista, você não acha? Parece que a gente coloca um rótulo definitivo em circunstâncias que talvez não sejam assim. Pode ser que alguns vídeos não fiquem tão bons, mas não são todos. Se eu me enxergo então dessa forma distorcida, exagerada, é possível então que daqui a pouco eu não queira mais gravar vídeos, porque eu acredito que isso daqui não serve para nada e que fica ruim. Percebe como uma visão alterada, uma visão embaçada sobre si mesmo pode trazer prejuízos? Agora imagina isso no segundo ponto dessa nossa tríade, a nossa visão sobre os outros, sobre as pessoas, sobre o mundo. Se eu não consigo enxergar todas as pessoas de uma forma adequada, se eu acredito que todas as pessoas são más, se eu desconfio de todo mundo, se eu não consigo confiar em ninguém, se eu tenho sempre uma visão extrema sobre as pessoas, sobre os relacionamentos e sobre a minha convivência com elas no mundo, então é possível que isso traga alguns desafios para mim também. Possivelmente eu vou me isolar, possivelmente eu não vou conseguir me sustentar nos relacionamentos porque eu sempre vou desconfiar das pessoas. É possível que isso impacte no meu trabalho, porque eu não vou acreditar que ninguém está dizendo a verdade para mim. Então, quando novamente eu tenho uma visão embaçada sobre as pessoas, sobre a minha relação com elas ou sobre o mundo, então possivelmente eu vou ter muitos prejuízos por causa disso. E por fim, o terceiro ponto desse nosso tripé, dessa nossa tríade cognitiva que eu falei, que é a nossa visão sobre o futuro. Se eu tenho uma visão desesperançosa do futuro, se eu sempre acredito que tudo vai dar errado, que tudo vai ser ruim, que não há nada de bom no futuro, se eu acredito que todas as coisas sempre vão dar errado, como será que eu vou reagir? Possivelmente eu não vou me dedicar tanto às circunstâncias, ou então é possível que eu vá para o outro extremo e me dedique demais até me deixar esgotada. É possível que inclusive essa desesperança me leve ao ponto de desistir de viver. Porque se eu não vejo esperança no futuro, se eu acho que nada de bom pode acontecer, então é possível também que eu desista de viver ou que eu não invista na vida. Isso talvez esteja muito presente em alguns quadros de saúde mental. Todas essas nossas interpretações sobre as pessoas, sobre as circunstâncias que a gente vive no cotidiano, desde as menores até as mais importantes, são semelhantes aos nossos óculos.
E se você usa óculos, você me entende. Se as nossas lentes estiverem embaçadas, então é possível que a gente interprete, que a gente enxergue as coisas de uma forma distorcida. E isso então nos atrapalha bastante e até impacte na nossa qualidade de vida. E então eu te pergunto, como que você tem enxergado as situações e circunstâncias que você vive? Como que você enxerga os seus relacionamentos? Como que você enxerga a si mesmo? Quais são as visões que você tem sobre tudo isso que você vive? Será que essas visões estão bem coerentes? Você tem enxergado isso bem realista? Ou será que às vezes as suas interpretações estão passando por uma lente embaçada? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber.